Passamos a palavra, então, aos coordenadores Augusto Boccia e Beatriz Criti. Boa tarde a todos. Bom, vamos continuar com os nossos desafios. A gente atua no DEMP, né, para vocês entenderem, como empresários voluntários. Eu tenho uma empresa que é uma startup, ela completa esse ano 110 anos de história. É uma empresa bem nova, 110 anos. E o que eu quero dizer para vocês? Isso significa estarmos sempre atentos às mudanças, inovações, acompanhar as gerações, né? Nós já temos aí acesso da 4ª geração, temos que ter muita abertura, muita paciência, e esse é o recado que a gente vai dar para vocês. Quando a gente fala de indústria 4.0, eu não vou me atrever aqui a falar com os especialistas, mas eu tenho participado de alguns eventos e percebo que, no Brasil, pouca gente sabe o significado da indústria 4.0. Vocês hoje vão ter algumas informações importantes sobre o assunto. Isso vai mudar bastante a realidade das nossas empresas e nós temos que nos preparar para toda essa condição. Então, assim, esse é o nosso trabalho, a gente espera que vocês aproveitem bastante. Eu e a Bia, nós vamos fazer algumas mudanças aqui no roteiro da apresentação. Nós não vamos fazer perguntas para os palestrantes, deixando todo esse espaço para que a plateia participe e tenha uma interação melhor com os palestrantes. Então, esse é o objetivo. A Marta passa a conduzir. Aí temos as palavras da Bia, agora também, que é uma startup. Bom, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme. E minha empresa não tem a idade, não tem 104, é um pouquinho mais nova, mas eu acho que a gente só chegou onde chegou. O ano passado a gente cresceu muito, mas foi por causa desse tipo de evento. Eu costumo falar que eu sou filha do Sebrae, eu sou filha do DEMP, eu sou filha da Fiesp e sou filha de muitos outros eventos. Mas não adianta só vir e prestar atenção. Tem que chegar na empresa, tem que se aprofundar, pesquisar. Falou coisa nova, falou um conceito novo, vai, se aprofunda. No Google tem milhões de outras informações. Peguem o e-mail deles, façam as perguntas. Se não der para fazer agora, manda e-mail para eles. Enfim, vai atrás da informação. E, uma vez que você tem isso, compartilhe com a equipe, vão para dentro da empresa de vocês e chamem o pessoal, dividam isso e coloquem em ação. A gente não é maior do que o nosso conhecimento, e hoje o conhecimento está muito disponível, e ele está aqui, e ele está do teu lado. Então, façam o network e aproveitem as palestras. Obrigada, obrigada. Gente, eu vou convidar agora o Paulo Roberto das Zorfatec para apresentar, ele está aqui, desculpa, que eu estou aqui no meio, né, para falar com a gente sobre Indústria 4.0. É um prazer ter você com a gente. Obrigada. Muito obrigado. O passador de slide está aqui. Obrigado. Esse aqui está funcionando? Eu só vou usar o passador. Muito obrigado. Som. Senhor, um momento, por gentileza. O senhor gostaria de chamar aqui novamente o senhor Elias Awad Neto ao palco. Senhor Elias, por gentileza. Seja bem-vindo. Legal que o Elias vai dar um exemplo para a gente que a indústria 4.0 está bem mais perto do que a gente imagina. Né? Então, vai ser o case que ele vai apresentar no final dessa minha palestra. Falar sobre indústria 4.0 é um assunto que nós estamos começando a debater. O Brasil, desde, posso dizer, do final de 2013, 2014, começou a ouvir falar disso e, mais recentemente, então, tomou uma dimensão um pouco mais forte. Para nós falarmos sobre indústria 4.0, tem alguns pontos aqui que gostaria de destacar. Primeiro, fala sobre IoT, ou seja, na verdade, IoT, Internet das Coisas, foi ela o grande habilitador do que a gente está conhecendo como indústria 4.0. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu no processo de evolução da indústria. Eu não vou contar uma história aqui, até porque nós não temos tempo, mas, de forma muito resumida, nós vamos conseguir entender o impacto disso.
e depois, rapidamente, falar sobre as bases da indústria 4.0, ou seja, o que eu preciso pensar na minha indústria para ser considerada uma indústria 4.0, quais são as oportunidades que estão por trás disso e como é que eu faço para chegar lá, ou seja, os caminhos para a indústria 4.0. Tudo isso de uma forma bastante interativa, depois nós vamos ter espaço para as perguntas aí, nós estaremos aqui também à disposição. Então, falar em internet das coisas não é nada tão misterioso assim. Nesse vídeo aqui, nós vamos ver um pedaço da vida de uma família, onde essa família ela está sendo beneficiada pelos recursos da conectividade ou pelos recursos de IoT. Se nós observarmos ali, a casa ela começa a se preparar de acordo com a rotina da família, né? Ou seja, as tomadas se energizam só quando precisa, quando não precisa, elas ficam desligadas. A mãe consegue fazer uma programação de qual vai ser a rotina do dia, programa ligar e desligar o forno, pré-aquecer, ou seja, ganhar tempo e ganhar eficiência naquilo que ela vai fazer. Coloca lá um sensor, esse daí eu já estou procurando para ver se eu acho, né? Que garante que a porta da geladeira está sempre fechada para evitar desperdício. E o detalhe é que esse sensor manda um recado para o celular dela. E assim vai, você entra num cômodo da casa, esse cômodo se prepara para a rotina que você vai ter. Com tudo isso, qual que é a mensagem, na verdade, que a gente quer transmitir? Primeiro, a IoT, ou Internet das Coisas, está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Quando nós ouvimos o termo IoT, dá medo, né? Isso daí não é para mim. Mas, na verdade, eu carrego a IoT no bolso, né? Quem não está com o smartphone no bolso aí? Ou seja, isso é IoT. Equipamentos que se conectam diretamente à internet e nos ajudam, principalmente, com o fluxo de informações. Eu não vou continuar o filme até o fim, vamos acelerar um pouquinho o nosso processo aqui, mas já deu para perceber que facilmente isso vai se integrar na rotina de uma família, de uma casa. Por exemplo, o carro do pai da casa aí está avisando para ele, ó, você está com menos de 1/4 de combustível, programe no seu tempo de deslocamento até a empresa parar num posto e abastecer. Então, na verdade, a IoT é isso, é trazer a informação de maneira automática na tua mão para que você possa tomar decisão. E muitas vezes até o sistema vai tomar decisão, como nós vamos ver depois o pessoal da IBM vai comentar bastante sobre isso. E o que nós temos aqui para desmistificar, né? Nós ouvimos aí muitos termos que assustam. O próprio termo IoT costuma assustar, não costuma? Não é nada mais do que equipamentos que se conectam na internet, ponto. Se tiver algum especialista que discorda, depois a gente discute lá fora, mas isso para o público em geral é o que interessa. Que mais? M2M ou Machine to Machine Communication. Nossa, isso assusta mais ainda, né? Vou dar um exemplo. Quando você está com o tagzinho lá, que faz o pagamento do pedágio, e você passa pela leitura do pedágio, isso são duas máquinas conversando, tá? Existe um protocolo entre elas, existe um sistema de comunicação entre elas e conversaram. Então, não é tão complicado assim. O teu mouse sem fio que conversa com o seu computador também é máquina conversando com máquina. A diferença é que isso está sendo levado no âmbito da produção industrial. Essa é a grande diferença que nós temos hoje. E computação na nuvem, né? Acabamos há pouco de o colega da Google apresentando como as ferramentas que a Google pode ter para suportar uma empresa, a parte de add-ons e assim por diante. Simples, tudo aquilo lá está acontecendo, não é no teu computador, está acontecendo na nuvem. Então, nada mais é do que a capacidade de processamento que a gente tem distribuído pela nuvem, que hoje é praticamente infinita. Então, termos assim não são termos para assustar a gente. Basta você se informar a respeito deles. E isso vai te ajudar muito na tua empresa. Não é alguma coisa que chegou para causar um problema ou para aumentar teu custo. Além disso, Big Data, né? Até o nome assusta, Big, você fala, nossa senhora. É nada mais do que o volume de informações que é coletado e depois é processado para alguma finalidade. Todos nós aqui que estamos com smartphones estamos gerando uma quantidade imensa de dados, e esses dados, então, são processados por empresas como Facebook, Google e assim por diante, Microsoft, e essas informações depois são úteis para traçar seu perfil, traçar o tipo de consumo que você tem e assim por diante. E nós vamos ver que isso na empresa vai ser super útil. O outro termo, Data Analytics, ou seja, o que eu faço com a informação? Existe aquela história, né? O dado em si não serve para muita coisa. Se eu organizo esse dado, ele se torna informação.
Se eu analiso o dado, ele se torna conhecimento. E o que me interessa na empresa é o conhecimento. Uso esse conhecimento para tomar decisão nos meus processos. Em resumo, é isso. Ou seja, esses termos não assustam mais vocês. Agora vocês já foram apresentados. A próxima vez que encontrar um termo desse, você já pode falar sem medo, né? Não precisa só balançar a cabeça. Produtos de IoT. Praticamente tudo, hoje em dia, pode ser conectado. Nós temos geladeira, televisão, telefone, máquina de lavar, tudo isso pode ser conectado e vai ser cada vez mais conectado para que eu possa chegar naquela condição que eu vi, ou seja, ter a internet me ajudando a ganhar tempo e eficiência nas minhas atividades rotineiras. Onde se aplica? Praticamente em tudo. Tá? Posso considerar produtos para consumo e produtos para casa, infraestrutura inteligente. Vocês provavelmente já ouviram falar em Smart Grid. Ou seja, eu preciso de conexão na internet para fazer o gerenciamento de energia. Preciso da conexão na internet para gerenciar o meu sistema de segurança, quer seja alarme, quer seja monitoramento por câmeras. Saúde, esse vai ser um grande ganho para a humanidade. Imagina a possibilidade de eu ter um monitoramento da minha saúde remoto sem necessidade de passar no hospital. O quanto eu vou economizar dinheiro na saúde pública para isso? Sem contar os dados meus que podem estar disponíveis em tempo real. Nos transportes, a eficiência que eu vou ganhar roteirizando de maneira mais econômica, otimizando trajetos e assim por diante. Já utilizamos hoje no transporte, né? Quem não utiliza Google Maps, Waze e assim por diante? Na parte de revenda, distribuição, o formato de loja do futuro é outro. Ou seja, se prepare, se alguém é do ramo lojista aí, se prepare porque vai ter um grande impacto. Eu vou deixar de ter a loja física como ela se apresenta, talvez a minha loja seja puramente um showroom para fazer hands-on e não mais para fazer venda naquele local. Outros campos de aplicação e, não por último, mas não menos importante, na indústria. A IoT está entrando na indústria, já faz presente na indústria há algum tempo, mas agora qual é a vantagem? Se tornou extremamente acessível. Colocar um sensor no meu processo, na minha máquina, deixou de ser um mistério. E esse sensor passa a ter características de conexão na internet, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E por que é importante eu estar atento a isso? Alguém já falou, presta atenção no que está acontecendo, porque a sua empresa vai depender disso para sobreviver. E eu arrisco dizer o seguinte, de uns anos para cá, eu pessoalmente mudei minha forma de decisão, né? Antes eu avaliava o que tinha acontecido e decidia em função do que tinha acontecido. Posso dizer, de pouco tempo para cá, eu resolvi mudar. Eu começo a decidir as coisas pelo que eu ainda tenho para viver. Ou seja, o que é o futuro? Como o futuro vai se preparar e como eu tenho que decidir em função desse futuro que eu quero viver. E é assim que a tua empresa deve enxergar. Se nós temos lá a possibilidade de ter 50 bilhões de equipamentos conectados, imagina o fluxo de informação, imagina o volume de oportunidades que nós vamos ter. O detalhe, isso é para depois de amanhã, é para 2020. Nós não estamos falando aqui em 2050. Com certeza, nós vamos estar vivos e lidando com isso no dia a dia. E alguém já tinha comentado, um dos setores com maior impacto será a indústria. O fato está aqui. A internet industrial vai representar 43% da economia global em IoT. Ou seja, quase metade. E ela está concorrendo com smartphone, smart TV, todas essas coisas que a gente tem em casa. Então, imagine o volume de negócios que isso vai possibilitar, imagine a importância que isso vai ter. Por isso, falar desse tema de internet das coisas para a indústria faz todo sentido. E agora, mais um termo para a nossa coleção aqui, ó. IoT, ou Industrial IoT, ou Internet das Coisas de uso industrial. É tudo aquilo que não é de uso pessoal e caseiro. Tá? Tudo aquilo que eu aplico no comércio, na indústria e assim por diante. O que aconteceu? Falar indústria 4.0 é, na verdade, falar da quarta revolução industrial. Simplesmente isso. Ou seja, nós tivemos a primeira revolução, que foi colocar acionamentos para os sistemas de TEAR. O TEAR era manual antigamente. Quando implementaram acionamentos com outra forma de energia,
Isso fez com que se ganhasse escala, e com esse ganho de escala, então, nós tivemos uma transformação econômica muito grande. A segunda foi o uso de acionamentos elétricos e linhas de produção. Terceiro, o uso de TI, tecnologia da informação no chão de fábrica, os famosos CLPs ou PLCs, controlando máquinas, tornando o processo flexível. E a quarta geração, que é a que nós estamos vivendo, o detalhe é que nós somos protagonistas dessa revolução, é a revolução onde nós integramos o que é digital, o que é virtual com o mundo real. Ou seja, deixamos de ter somente o mundo físico interagindo e passamos a ter o mundo virtual também. Em termos de produção, o que acontece? Nós temos aqui, lá antes de 1850, a produção era artesanal. Se eu queria um par de sapatos, eu ia lá num sapateiro, que era um artesão, ele confeccionava exatamente um par de sapatos que eu queria. O processo de produção foi ganhando volume em produção em massa, chegou lá na década de 50, 60, com o ápice, né? Ou seja, conseguia produzir 2 milhões de Fuscas iguaizinhos. Se tivesse 3 vizinhos comprado o mesmo carro, você não ia saber qual que era o seu. A partir daí, o consumo começou a determinar individualização ou personalização, e foi evoluindo até o ponto que nós chegamos, de grandes fabricantes de automóveis lançarem personalização através do site. O detalhe é que ainda demorava 6 meses para você ver seu carro. Quando nós olhamos essa curva, observamos que aquela flechinha ali está tendendo a encontrar o ponto de origem. Ou seja, eu passo a ter, novamente, um produto feito exclusivamente para mim. A diferença é que agora esse produto é feito numa produção seriada, onde o custo é o mesmo da produção seriada. Ele deixa de ter o custo de um produto artesanal. Então, o que nós vemos aqui, o porquê dessa pressão toda, porque, na verdade, o que eu tinha como custo de fabricação e valor agregado ao processo mudou bastante, e agora a nossa curva é chamada curva do sorriso, né? Por que ela mudou desse jeito? Porque, na verdade, o valor agregado por produção caiu muito comparado com o valor de marca, o valor de P&D, da mesma forma que o valor de serviço direto ao cliente. Ora, se isso acontece, o que eu tenho que fazer? Tenho que minimizar o meu custo marginal. E é aí que entra, então, entram as tecnologias de conexão que vão facilitar o processo produtivo e reduzir o custo. Algumas tecnologias necessárias para a indústria 4.0, não vou detalhar nenhuma delas aqui, mas, basicamente, são sistemas que integram a informação, tornam a informação segura e disponibilizam a informação. O aspecto importante é que, apesar de toda a tecnologia, eu tenho que considerar que o profissional muda de perfil. Até a indústria 3.0, qual que era o perfil profissional que eu tinha? Muitos de vocês devem ter trabalhado em empresas que tinha lá IT, instrução de trabalho, ou coisa equivalente. Ou seja, eu queria mais era engessar o procedimento dele para ser previsível. Nesse novo ambiente, esse procedimento não precisa ser mais escrito dessa maneira, porque ele já está no sistema. Já se tornou informação em algum sistema computacional. O que eu quero? Eu quero uma pessoa que observe o meio ambiente, que analise dados e tome decisões. E, geralmente, serão decisões complexas. Então, eu tenho que pensar qual que é a evolução que vai existir no perfil do profissional que trabalha na minha empresa. E o que eu quero, no final, com toda essa inclusão de tecnologia? Na verdade, o que eu quero é que a informação permeie toda a minha cadeia de valor de forma automática. Não necessariamente através de robôs. Alguns perguntam, mas esse negócio de indústria 4.0 é só para empresa grande. Não, é para empresa de qualquer tamanho, da micro até uma mega empresa. O que é importante relevar é que a informação no meu processo, na minha cadeia de valor, ela flui de maneira automática. Ou seja, o meu cliente determina o que tem que ser produzido, essa informação entra no processo produtivo, evolui, transita e chega no cliente depois pelo processo logístico. E para que eu quero que a informação vá fluir em toda a cadeia? Porque eu quero tomar decisões. Então, novamente lá, eu tenho meus sensores, minhas máquinas conectadas na internet, essa informação migra para a nuvem, e eu tenho sistemas que fazem a análise disso, e essa análise, então, vai me suportar no processo de decisão, vai me suportar na transparência dos meus processos e, principalmente, vai me ajudar a ganhar eficiência, reduzir custos de manutenção,
e aumentar a eficiência do trabalho. Reduzir consumo de energia também. Esses são dados pesquisados em 2015. Imagina o quanto nós já podemos evoluir. E a pergunta final: como eu faço para chegar na indústria 4.0? Nós destacamos aqui 6 passos, né? Primeiro, estabeleça uma estratégia de longo prazo para a indústria 4.0. Não saia gastando, né? Se tiver algum fornecedor de equipamento conectado aí, vai querer me bater depois. Mas, na verdade, assim, não saia gastando. Planeje, pense como a sua empresa vai se posicionar nesse ambiente indústria 4.0. Segundo, faça projetos piloto, ou seja, pegue um produto, pegue um serviço, pegue uma linha de produção e pense nessa linha, no modelo 4.0, e implemente gradativamente. Depois disso, você pode, sim, definir o quanto você vai precisar de recurso para implementar. Você vai se tornar, fazendo isso, você vai se tornar um perito em análise de dados do seu negócio, porque você vai ter transparência nesses dados. Aí, sim, no 5º passo, ali, nós estamos recomendando, a partir daí, digitalize a tua empresa. Torne a tua empresa toda digital, que aí você vai ganhar escala naquilo que você aprendeu. E adote uma perspectiva de ecossistema. A indústria 4.0 é uma indústria colaborativa. Ela deixa de ser uma indústria onde eu contrato um fornecedor, pontualmente ele resolve o meu problema pontualmente. Agora não. Ele faz parte do meu processo de desenvolvimento, tal qual o meu cliente fez na hora de especificar o produto. E para pensar nessa estratégia, ou seja, e essa primeira pergunta, como é que eu respondo? Se eu tenho que pensar uma estratégia, o que eu tenho que levar em conta? O que nós aconselhamos? Pense na cultura 4.0. Ou seja, os meus funcionários, o meu time, ele está ambientado para isso? O que eu devo fazer para preparar esse time, então, para essa nova realidade que deixa de ser competitiva e passa a ser colaborativa e inovadora? Qual o papel do meu produto nesse ambiente? Ou seja, será que meu produto, a minha máquina de escrever, Olivetti, vai continuar existindo? Ou será que vai aparecer alguma coisa que vai simplesmente acabar com o meu mercado, fazer com que ele desapareça? E qual que é o meu mercado? Ou seja, qual vai ser esse mercado 4.0? Onde minha empresa vai estar, onde os meus clientes vão estar e de que maneira que eu posso encontrar esses clientes? Pode ser até através do Google, aí, como já foi apresentado. Era isso que eu tinha para apresentar no momento, e depois nós vamos abrir para as perguntas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. Ele vai apresentar, né? O Elias vai apresentar o case, né? Então, por favor, Elias. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Elias, eu sou de uma startup e eu vim aqui apresentar o nosso case, que foi bem introduzido pelo Paulo, que foi quem nos convidou. E a minha formação, eu sou engenheiro de controle e automação, sou também formado, com muito orgulho, pelo Senai de São Caetano, que é quem toca a indústria 4.0, o grande desenvolvimento da indústria. Em 2004, quando o pessoal me perguntava o quê? Mecatrônica, robótica, eu tinha que explicar. E hoje, com muita honra, a gente, como uma startup, e vivenciando de 2004 até agora uma experiência prioritariamente industrial, prioritariamente em chão de fábrica, a gente integra algumas tecnologias que estão disponíveis para a gente utilizar. E o nosso foco, né, a aplicabilidade que a gente encontrou, é justamente para manutenção, pegando novamente um gancho do Paulo. A nossa proposta de valor é fazer com que a produtividade ela seja enxergada como um objetivo, uma meta. Não como chegar, a gente já tem ferramentas... Opa, desculpa. Como chegar, a gente já tem ferramentas hoje que permitem a gente aumentar a produtividade. Tá? E como que a gente faz com a nossa startup, como que a gente faz essa integração e como que a gente faz esse fluxo de informação gerar produtividade? Nós integramos 3 conceitos, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas deixa eu voltar de novo, me desculpem.
Nós integramos 3 conceitos, que são algoritmos de análise, mobilidade no chão de fábrica e cloud, né, armazenamento em nuvem. Nada diferente do que foi feito até hoje na indústria, que é a coleta eficiente dos dados. Eu acho que deve estar passando automático, me desculpem. A coleta no chão de fábrica, a coleta dos dados, que antigamente era feita através de papel, e hoje a gente pode fazer essa mesma coleta utilizando dispositivos móveis, com uma capacidade muito maior. Tem como pausar? Me desculpem. A gente tem uma capacidade muito maior de gerar esse relatório que já era gerado no chão de fábrica para, como segundo passo, ser armazenado. Eu cheguei mais tarde, o meu slide está passando mais rápido, vocês me desculpem. E ser armazenado em algum lugar, esse relatório ser armazenado em algum lugar para depois ser analisado. Tá? Eu vim, de novo, do chão de fábrica, são 11 anos como técnico de manutenção, os últimos 4 anos como gestor, sempre em indústrias de grande porte, que tinham como regra essa coleta de dado, armazenamento de dado e essa análise, que era feita com papel, com Excel e com uma pessoa fazendo isso. Hoje a gente consegue, da mesma forma, seguir esse fluxo com tecnologias... Não, ainda não. Hoje a gente consegue, com tecnologias direto da máquina, através de lista de problemas-soluções, utilizando QR Codes, através de inspeções manuais dos técnicos, troubleshootings, que são os manuais. Essa é a nossa atração, gente, é a nossa trajetória. Foi muito rápido, foi 1 ano só. É por isso que está querendo passar tão rápido. O armazenamento na nuvem, que a gente usa IBM com muito orgulho, não é um comercial combinado. A gente usa a nuvem da IBM, também usamos Azure, da Microsoft. E essa integração dos dados gerados, dos dados armazenados, também é disponibilizado por fornecedor de solução. Então, se eu quero disponibilizar o problema que eu estou tendo no chão de fábrica, eu posso também, através da plataforma, comunicar o meu fornecedor de solução. E utilizando a inteligência, por fim, que é o Watson da IBM. Então, a gente começa... Eu vou deixar agora esse último slide. Agora voltou. Então, a gente usa como um passo inicial o Watson Analytics, para entender qual que é a necessidade de geração de análise para cada indústria. Então, a gente roda prioritariamente 6 meses com o Watson Analytics, e depois a gente constrói, a partir dessa análise, um machine learning que vai ficar fazendo essa análise de recorrência. Então, para fechar o ciclo, coletar o dado com um dispositivo móvel no chão de fábrica, armazenar o dado prioritariamente na nuvem, porque a nuvem dá a condição para nós mudarmos a capacidade do servidor, a capacidade da nuvem com um clique, com um arrastar de um botão. Então, a gente tem escalabilidade, a gente escala muito rápido, e a nuvem absorve também situações em que eu tenho picos de informação gerada, então eu tenho um volume de dados muito alto gerado, além da confiabilidade de ter uma equipe, e, de novo, parabenizando a IBM, uma equipe séria por trás de garantir a segurança dos dados do sistema, por conta de serem previsíveis todas as atualizações, citando o último problema sério que nós tivemos em nível mundial de segurança, né, dos equipamentos, por equipamentos que não estavam atualizados. Então, a gente prioriza a utilização da nuvem por conta disso, porque o serviço fornecido é o serviço de armazenamento de dados. Todo o restante, todos os custos de dados, de infraestrutura de TI e de rede, enfim, é feito por esse fornecedor dessa informação. Aqui, rapidamente, a nossa trajetória e como que a gente se adapta, né, a qualquer indústria. A gente tem 1 ano de trajetória. Né? Nesse 1 ano, a gente foi incubado do Parque Tecnológico de Sorocaba.
fomos acelerados pela Fiesp 2 vezes, fomos acelerados pelo Ministério da Indústria e Comércio. Participamos de vários congressos relacionados à indústria 4.0, e a gente pôde validar que a tendência da indústria 4.0 é uma tendência muito recente, mesmo para a Fraunhofer, que é um instituto de pesquisa renomado alemão. Eles vieram aqui para o Brasil fazer um workshop, e a gente discutiu realmente como aplicar a indústria 4.0. Fomos apoiados pela Microsoft primeiro, depois pela IBM, por um programa de apoio global que eles têm para startups, e recentemente nós participamos da célula de manufatura avançada na ExpoMAF, expondo exatamente o nosso projeto de consolidação dos dados gerados no chão de fábrica, gerando conhecimento, de novo pegando o gancho do Paulo. Agora sim, por fim, são poucos slides, então esse é o último. Eu sou o Elias e ficam aqui meus contatos, eu fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada, Elias. Muito obrigada. Gente, enquanto a gente vai ter agora a palestra da IBM com o Daniel, mas antes dele falar, vocês podiam ir anotando as perguntas de vocês, né? Então, a gente vai deixar esse painel só para perguntas de vocês. O que vocês têm dúvidas sobre isso? Como que coloca na indústria de vocês? O que fazer? Aproveitar esse momento bacana com esse povo aqui, que é super especialista, conversando com a gente, né? Então, por favor, Daniel. Bom, pessoal, boa tarde. Sou o Daniel, sou um arquiteto de soluções na IBM. Obrigado. Sou especialista em tecnologias cognitivas, trabalho com muitas empresas na parte de inovação, principalmente internet das coisas, né? Inteligência artificial, Big Data, né? Muito do que a gente está comentando aqui. Tá? Então, aproveitando, né, o gancho, a gente tem realmente um programa que ajuda a acelerar uma série de startups, tá, no Brasil todo. Esse programa tem fim de fomentar o uso de tecnologias da Cloud IBM, e a gente consegue créditos em cima de tecnologias cognitivas, computação em nuvem, tá, tecnologias analíticas também. A gente não tem como falar, né, da indústria 4.0 sem falar da terceira plataforma. Tá? A terceira plataforma, o que é? A terceira plataforma da computação. Né? A primeira é a plataforma de hardware, né, centralizada, mainframes e terminais. A segunda, LAN e internet, né, rede local e internet, e arquiteturas cliente-servidor, né, já um pouco descentralizadas. Né? E a terceira plataforma, que a gente está vendo que tem um crescimento anual acima de 15% ao ano, que entra mobile, cloud, big data analytics, tá? Tecnologias cognitivas, social business. E expandindo um pouco mais, né, outras tecnologias são derivadas disso tudo, que é a robótica, né, impressão 3D, as interfaces de engajamento natural, tá, como fala, né, fala para texto, por exemplo, texto para fala, esses sistemas cognitivos, internet das coisas, e a Next Generation Security, que engloba a inteligência artificial dentro da segurança da informação. Tá? Na visão da IBM, a gente vê cloud, tá, e sistemas de inteligência artificial e cognitivos, tá, que entendem a linguagem natural, permeando praticamente todas essas tecnologias. Então, a gente pode ver esse quadro, né, em que coloca como base as capacidades cognitivas e uma cloud híbrida, tá? Onde você vai ter uma parte de processamento dentro da sua casa, uma parte de processamento em nuvem pública, com segurança, serviços mobile, serviços de e-commerce, hardware systems, né, que podem ser seus hardware systems legados, social business, internet das coisas e big data analytics. Tá? A gente tem uma separação entre analytics e cognitivo, eu vou explicar um pouco mais depois. Às vezes o Big Data Analytics também utiliza inteligência artificial, tá? Mas o cognitivo vai um pouco além, ele vai na nossa linguagem natural. Então, hoje as plataformas de cloud estão gerando novos modelos de negócio. Né? A gente vê uma série de empresas tornando serviços que a gente usa digitais, desde o momento onde a gente pede algo em casa para comer, onde a gente pede algum tipo de transporte,
né? Tudo está se tornando em código, o mundo está sendo reinventado em código, né? E hoje, startups, tá? Eu dou mentoria para muitas startups em alguns ecossistemas de aceleração, e a gente vê esses caras usando o quê? O tempo deles, né? E pouquíssimo valor monetário para iniciar um negócio digital, tá? Às vezes muito menos do que $500 por mês, às vezes até $500 por ano, tá? Algumas eu já vi utilizar. Por quê, né? A cloud está muito barata. A tecnologia de cloud e o que ela agrega, que hoje não é só computação, né? Agregada à cloud, a gente consegue ver uma série de ferramentas de gestão de dados, ferramentas analíticas de dados, ferramentas cognitivas, tá? Então a gente vê uma nova geração, tá? Que toma decisões de negócio baseadas em dados de ferramentas analíticas avançadas, tá? Ferramentas que podem falar mais para frente o que vai acontecer para que a gente possa se antecipar esses problemas, né? Essas são as ferramentas preditivas, né? O que a gente chama de Predictive Analytics. E também temos ferramentas prescritivas, que vão dizer o que a gente pode fazer sobre certos problemas, tá? Eu vou ter que acelerar bastante aqui, porque eu tenho uns vídeos no final que são bem bacanas, eu queria mostrar aqui para vocês, tá? Eu só tenho 20 minutos. Então, hoje, só 19% dessas empresas, tá? Segundo uma pesquisa que a gente fez com 1.089 organizações no mundo, estão utilizando tecnologias avançadas. Então, a gente tem isso vem de muitas empresas de fora, né? Então, a gente tem um amplo leque para ampliar, né, as tecnologias analíticas dentro das empresas, tá? Muitos dos dados que temos hoje, que são fabricados hoje, são não estruturados, tá? 80% desses dados são não estruturados. O que são dados não estruturados? Os dados não estruturados são texto, né, imagem, vídeo, tá? É aquilo que antigamente o computador não conseguia compreender, né? Não estava numa tabela de dados relacional, não estava numa planilha Excel, não tinha estrutura nenhuma, né? E hoje a gente consegue fazer com que os sistemas consigam ler, né, como se fosse um ser humano, tá? Entendendo a gramática, entendendo os sinônimos, semântica. Em 60 segundos, a gente vê, né, mais 72 horas de upload de vídeo acontecem, né, 2 milhões de buscas em ferramentas de buscas, 1,4 milhões de minutos de Skype são utilizados, né? Então, olha a disparidade. A gente tem 20% de dados estruturados, que as ferramentas analíticas comuns conseguem avaliar. Olha o tanto de potencial que a gente tem para crescer dentro da avaliação analítica, né, cognitiva, dos dados que cada uma das nossas empresas geram. Então, com isso, a gente vê o quê? O dado está se tornando um novo recurso natural, né? O dado é um novo petróleo. Por quê? Se a gente conseguir extrair do petróleo, né, se a gente consegue refinar o petróleo, fazer todo o processo onde ele vira um combustível, né, onde ele, a gente consegue outros derivados do petróleo, a gente gera valor, né? E a mesma coisa com dados. Se a gente tem uma gestão de dados bem feita, se a gente extrai as informações corretas dos dados, a gente começa a gerar insights, que é muito mais do que só gerar informação. A informação, o insight é a informação aplicada na prática. Então, ela vai falar, o sistema cognitivo vai dizer para a gente qual a melhor decisão a tomar. Agora parou aqui. Ele funciona. O seu funciona bem, né? O pessoal acho que interrompeu aí a... O tamanho desse mercado cognitivo, gente, eu estou falando bastante da cognição porque é algo extremamente disruptivo, tá? E pode ser utilizado em qualquer indústria, vou mostrar vários casos de uso no final. Então, esse mercado vai chegar em 2025 em 2 trilhões de dólares, né? Que é algo gigantesco, tá? Assim, começou mais ou menos há 3 anos atrás. Então, quase não existia praticamente renda dentro desse mercado, né? O que a gente vê tem um report, né, de Economic Advisors da Casa Branca, que eles fazem um relatório para o presidente dos Estados Unidos. Esse report fala que
Quem ganha de 1 a 20 dólares por hora, tá, que são empregos mais operacionais, tem 83% de chance de perder um emprego, tá, por tecnologias cognitivas, por robótica e automação. Quem ganha de 20 a 40 dólares por hora, né, isso a gente levando lá para os Estados Unidos, né, tem 31% de chance. E quem ganha mais de 40 dólares por hora tem só 4% de chance. Vocês estão conseguindo me escutar bem ou tá? Agora melhorou, tá bom. Então, o que isso influi, né, na operação, nas empresas, nas indústrias? Quanto mais especializadas as pessoas, né, menor a chance delas serem substituídas por esse tipo de tecnologia, né? Mas isso vai acontecer, tá? Então, a gente tem que se preparar. A Casa Branca, por exemplo, já lançou uma série de iniciativas na área de inteligência artificial, tá, para serem inseridos no próprio governo americano. Uma outra tecnologia que está extremamente em pauta, que o Paulo comentou um pouco, né, é a internet das coisas. Tá? A gente já tem em torno de 9 bilhões de devices conectados no mundo. Né? É um outro mercado que vai gerar 6,2 trilhões, tá, até 2025. Hoje, 90% dos dados são gerados em sensores, não são utilizados. Eles são, só 10% desses dados são utilizados e 90% ficam at rest, né, que a gente fica em descanso. Então, o potencial de utilização desses dados é absurdo. Tá? Não adianta só, gente, a gente captar o dado dos sensores e deixar esse dado no banco de dados para utilizar depois. A gente tem que utilizar inteligência para destrinchar esses dados e gerar insights para a gente. Então, assim, tem muitos dados não estruturados, né, que podem ser, inclusive, vinculados a aos dados que a gente pega desses sensores, que são dados já mais estruturados. Então, a IBM lançou agora uma BU, né, uma unidade de negócio, de sistemas cognitivos voltados para a internet das coisas, tá? Onde vai trazer tanto avaliação de linguagem em relatórios, né, com informação de sensores para encontrar erros e ineficiências nas empresas. Isso se chama IoT Foundation. O Paulo comentou, né, a gente tem aí 3 camadas, né, da internet das coisas. Uma das camadas é a instrumentação, que são os sensores. Tá? A outra é a interconexão, que é a rede que vai interligar esses sensores. E a outra parte é a parte de inteligência, né, que são as engines que vão avaliar esses dados e gerar mais informação para a gente, esses insights. Tá? A IBM está posicionada na parte de inteligência. A gente se posiciona da seguinte maneira, né? A gente tem uma fundação, tá? O IoT Foundations, né? É uma plataforma para a internet das coisas, onde os sensores enviam informações para lá e a gente consegue utilizar nossas ferramentas analíticas de machine learning para digerir esses dados e gerar essas informações e dashboards. Tá? Além disso, a gente consegue também utilizar informações de redes sociais como o Twitter, com que a gente tem uma parceria formalizada, para gerar esses insights também. Um tweet gera mais de 28 informações. Tá? Ele gera, a gente sabe se é um homem ou se é uma mulher que está comentando, a idade, a região, sobre o que está comentando, a gente consegue fazer uma avaliação de sentimento do que ele está falando sobre uma marca, sobre um produto. Então, a gente consegue ir muito a fundo na avaliação de dados de redes sociais. Né? E a gente pode combinar também informações de tempo. Então, por exemplo, vocês sabiam que sorvete só é comentado nas redes sociais de quinta a domingo? Então, por que alguém vai fazer uma propaganda de sorvete na segunda? Né? É muito mais eficiente você fazer uma propaganda na quarta-feira à noite, ou quando tiver alguma variação de tempo, né? Ou durante esse período. Né? Isso, pessoal, se reflete em uma série de indústrias. O comportamento muda com o tempo, né? E muda em regiões diferentes também. Bom, agora eu vou começar a falar sobre o Watts especificamente, que é a nossa ferramenta cognitiva. Eu gostaria que tocassem o vídeo 1. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo.
Milhares de novas leis foram publicadas ontem. Eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você. Treinar você. Melhorar você. Instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Pode passar o slide, por favor. Então, cada uma desses comentários, né, que eu fiz nesse vídeo, são vídeos de marketing da IBM, não sei se alguém já viu, estava passando na TAM, né, em alguns aviões da TAM, em alguns aeroportos também passou com uma propaganda do Fantástico. Tá? A gente está inserido em cada uma dessas indústrias, tá, fazendo uma série de casos de uso. Eu trouxe algum desses casos de uso aqui para a gente comentar hoje. Tá? O que é um sistema cognitivo? O que ele faz diferente de um sistema programático? Tá? O sistema cognitivo, primeiro, ele entende a linguagem natural. Ele tenta reconhecer padrões. Tá? O cérebro humano, ele atua dessa maneira, tentando reconhecer padrões. Quando a gente vai ler, a gente não percebe, porque isso é muito rápido. Mas a gente vai ler uma palavra, primeiro ele começa a tentar reconhecer padrões de cada letra, de cada traço da letra. Tá? A gente olha uma fruta, a gente consegue reconhecer o padrão, aquilo é uma maçã, aquilo é uma melancia. O cérebro é feito dessa maneira. Dentro do neurocórtex do cérebro, você tem reconhecimentos, né, tecnologias biológicas de reconhecimento de padrão, do micro para o macro e do macro para o micro. Tá? E a inteligência artificial funciona dessa maneira, tá? Tentando fazer o que o cérebro faz nesse reconhecimento. Tá? Para isso, a gente utiliza uma série de tecnologias, dentre elas uma bem conhecida que se chama redes neurais, né? E outras tecnologias de machine learning. Tá? Então, o sistema que ele faz, né? Primeiro, ele compreende a linguagem natural, ele lê como se fosse um ser humano. Tá? Segundo, a partir do momento que ele tem um conteúdo curado, qualificado, que a gente treina ele com esse conteúdo, né? Ele começa a gerar hipóteses. Tá? Probabilidade, a gente faz perguntas para ele, por exemplo, e ele gera hipóteses em cima dessas perguntas. Só que ele não mente. Né? Se ele não tiver a resposta, ele vai falar, cara, olha, eu tenho 5% de chance de ter dado essa resposta certa. Por quê? Porque ou ele está treinado de uma maneira errada, ou ele não tem conteúdo suficiente para te dar aquela resposta. Tá? Então, ele o acerto, a taxa de acerto dele é bem confiável. Tá? A partir do momento que a gente começa a treinar, e a gente pode treinar em aplicações médicas, por exemplo, a gente tem uma aplicação para tratamento do câncer com o Watson, onde são inseridos exames, e esses exames são cruzados com uma base de conhecimento de milhares de documentos médicos sobre câncer, para falar, olha, ultimamente, esses são os principais tratamentos, né, são os tratamentos que têm o melhor nível de resposta, tá, dentro do aspecto desse paciente. Tá? Então, ele vai aprendendo e documentos vão sendo lançados e a gente treina o Watson com esses documentos, com esse conhecimento mais novo, com esse conhecimento mais atualizado, para que ele se torne cada vez mais inteligente e com uma base de conteúdo maior. Tá? Até se ele tornar um advisor. Né? Então, a ideia do Watson não é substituir as pessoas, é trabalhar junto com as pessoas de maneira com singularidade, para que ele consiga ajudar os melhores especialistas a estarem atualizados e a tomarem as melhores decisões. Tá? Só que, óbvio, o Watson não tem experiência, né? O que ele tem é conhecimento. Então, toda a expertise que a gente tem de indústria, né, de muitos anos, é que vai ajudar a utilizar a ferramenta para tomar as melhores decisões. Então, existem dois tipos de trabalho com o Watson, né? Assim, a gente divide em duas fases. A gente percebeu que 80%, tá, das perguntas, por exemplo, em atendimento, são repetitivas. Né? Essas perguntas se repetem e elas fazem mais ou menos, tem a regra de 80-20. Tá? Esses outros 20% são perguntas que são treinadas ao longo do tempo. Então, para a gente reconhecer esses 80% e ter um nível de acerto de 80% para cima, isso já é bem rápido. Tá? Já para a gente conseguir acertar as outras perguntas que são menos frequentes,
tá? Que são perguntas um pouco mais complexas, casos bem específicos, tem um pouco mais de demora para treinar o Watson nisso. Tá? No fim das contas, depois do treinamento todo, a confidência dele, né, o quanto mais ele acerta, né, a gente, assim, a partir de 75% a gente consegue já colocar um sistema em produção. Qual que é a diferença do Watson aí para um ser humano, né? A gente é treinado por nossos pais, a gente vai para a escola, tem professores, né, a gente lê livros, assiste vídeos, né, tem todo um conteúdo, uma expertise, a gente aprende no erro, né, vai ganhando experiência, a gente utiliza a nossa tecnologia cognitiva, né, biológica humana, tá, até a gente se tornar um expert. Quanto tempo demora para a gente se tornar um expert no assunto? Talvez 30 anos, 40 anos, mais, né? Dependendo do nível de especialização, isso passa muito disso, né? Já o Watson, não. Em algumas semanas, a gente consegue treiná-lo utilizando, né, uma equipe técnica que conhece muito do sistema e uma equipe de SMS, que são os experts em um contexto específico. Tá? Então, é um sistema básico de inteligência artificial, pode ser treinado de 4 a 6 semanas. Um sistema um pouco mais complexo, de 6 a 12 semanas. E um sistema extremamente complexo, que tem muitos processos, por exemplo, acima de 12 semanas, e tudo isso é customizável. Claro que, né, a gente tem todo o levantamento antes de sugerir, né, um timeline. Então, o Watson é baseado principalmente na cloud. Tá? A gente tem APIs, que são programas, né, Application Programming Interface, que ficam na nuvem da IBM. Né, tem alguns data centers redundantes, principalmente o principal fica em Dallas. Tá? E a gente tem aplicações financeiras extremamente complexas e seguras, né, que utilizam a cloud, então isso não seria um problema. Tá? Então, a gente tem desde APIs de classificação de linguagem natural, detecção de face, extração de entidades. Tá? Depois a gente pode entrar um pouco mais a fundo nisso. Análise de sentimento, análise das emoções, tá? E de conversação. Então, os sistemas cognitivos, né, eles estão aqui para ajudar a gente a resolver os problemas, tá? E atuar em conjunto conosco. Vamos citar alguns casos de uso, né, que tem esse caso de uso, tá? Eu coloquei um pouco uma história do IoT e Watson. Esse é um caso de uso na indústria química, de um parceiro nosso que se chama Build IT, tá? Do Alex Makino, inclusive o Alex está aqui, e vai ajudar a responder perguntas. Vai ajudar a responder perguntas no final, tá? Então, é um monitoramento, tá, de linha de produção de produtos químicos. Então, monitoramento de qualidade, monitoramento do nível de produção, isso tudo utilizando a nossa nuvem e aquela plataforma que eu comentei com vocês. Tá? A arquitetura seria mais ou menos essa: você tem sensores, tá, na linha de produção, toda a coleta de dados e o microprocessamento é centralizado e depois enviado para a nossa cloud. Tá? Os sensores, você tem uma arquitetura de sensores e um gateway que envia essas informações para a nossa cloud, e lá todos os sistemas analíticos podem ser utilizados através de regras. E tal. A gente tem outro caso da indústria farmacêutica, da Solis, que utilizou o Watson, né, com a leitura de bulas para verificar interações medicamentosas e ajudar os médicos a fazerem prescrições mais corretas, mais assertivas. Tá? Me disseram um número, tá? Que, assim, um número absurdo de prescrições são feitas de maneira errada, tá? Acima de 30%. Esse é um caso que já está em produção, tá, gente? Isso já foi feito, né? Queria passar o vídeo 2, por favor.
da empresa é Agris. Né? A gente também tem a empresa Binóculos, né? Que ela é uma startup que trabalhou conosco desde o início, né? Utilizando a nossa cloud. E a gente está inserindo a inteligência artificial nos sistemas deles. Eles fazem realidade virtual, tá? Inclusive para um time de futebol, onde você coloca os óculos, é um smartphone que você utiliza. Esses óculos aumentam, né? E assim, eles são específicos para a realidade virtual. Então, você consegue se inserir em 360 dentro do estádio de futebol, por exemplo. Né? A gente está trabalhando bastante também na parte de educação, com um assistente inteligente, como se fosse um professor, né? Onde você pode inserir personagens. Né? Imagina você está tendo uma aula lá de história, as crianças têm uma aula de história, e você está no Egito. Tá. Então, vocês conseguem trabalhar com uma série de tecnologias, a inteligência começa a ter diálogos com personagens nessa história. Tá? Isso tudo tem a ver com a inserção. Né? Hoje em dia, tudo retira a gente da atenção. Né? Então, essas crianças estão acostumadas com smartphone, tablets, eles vêm em ensino tradicional e realmente estão deixando de lado. Né? O vídeo 3, por favor. We live in a highly technological world. There are about 1.5 billion smartphones all over the world. And in 2016, we expected to be around 3 billion devices. A quarter of Brazilian population owns a smartphone and around 40% of them use it to play. The mobile game industry is about 15% of the whole game industry. That is worth more than $70 billion, and a 30% growth is expected until 2016. Each smartphone is a potential video game console because it has remarkable and increasingly powerful hardware features. Binóculos is the solution that puts in use the full potential of smartphones, taking advantage of each hardware detail that the device has to offer. It's a simple solution that has the potential to revolutionize the mobile industry in Brazil and in the world by transforming your smartphone into a device that can bring immersive stereoscopic 3D experiences as well as virtual and augmented reality. Binóculos turns your smartphone into a video game console, freeing your hands and bringing your body into the game experience. A 5.5-inch screen, for example, is transformed into a 200-inch movie theater screen. You can watch anything you want. It's a true experience for everyone. With a very low price, Binóculos is accessible for everyone, democratizing virtual reality in Brazil and in the world. Imagine the boost that Binóculos will bring to the smartphone industry, app development market, and game industry, from the way people play games to the opening of a large number of possibilities never explored before. Now, we can think beyond entertainment, thinking as Binóculos as a tool for a new kind of education. Esse caso, tá, é um caso de uma empresa de brinquedos que utilizou inteligência artificial para interação com crianças de 5 a 9 anos. Tá? Esse é um brinquedo que está sendo comercializado pela Amazon. Né? Coloca o vídeo 3, por favor. Tá? O vídeo do Dino. Hi, my name is Lily. Hi, Lily. Nice to meet you. How far is the moon? The moon is about 250,000 miles That's from a Earth's lot. average. What is 2 plus 2? 4. Awesome job, Grayson. What is the speed of light? The speed of light is 186,000 miles per second. Can you count to 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super. Tell me a knock-knock joke. Knock, knock. Who's there? Lettuce. Letters who? Lettuce in. It is freezing outside. My favorite color is orange.
Okay, I'll try to remember. Your favorite color is orange. See you later, alligator. Any wild crocodile. Tell me a story. How about we make a story together? E cada vez eles colocam mais conteúdos. Tá? Ele não responde sobre tudo, mas responde sobre biologia, matemática, geografia. Tá? Então, sempre tem mais conteúdo sendo adicionado. Tá? Roda todo na nuvem também. A gente tem um caso com um grande banco, tá? Agora eu não posso citar o nome do banco, que tinha mais ou menos 4.500 né, filiais, tá? E tinha um call center com tempo de espera de mais ou menos 10 minutos. Tá? Esse é o tempo de espera do call center. Chamadas por dia em torno de 6.900. Né? Depois de implementar a tecnologia de conversação, tá? Que são as mesmas tecnologias que a gente viu no Dino, só não tem a parte de fala para texto, texto para fala, se a gente teve um ganho, né? Assim, aumentou o número de filiais, tá? Agora, sim, o tempo médio de espera de 10 segundos passou de 10 minutos para 10 segundos. Foram eliminados de chamadas telefônicas 90%. Tá? E o nível de satisfação subiu para 85%. Tá? É um nível altíssimo para call center. Queria colocar o último vídeo, por favor. Esse é um trabalho que a gente fez na Pinacoteca de São Paulo, tá? Que chama Voz da Arte, apareceu em alguns jornais. Há alguns estudiosos que dizem que o que diferencia mesmo os homens do resto dos animais é o potencial de fazer arte. Mas no Brasil, mais de 70% da população nunca esteve num museu ou numa instituição cultural. Uma coisa que eu não gosto no museu é algumas artes que eu não entendo muito bem. Gosto da arte de ruas, grafites, e porque essas artes eu entendo mais e tem muitas pelas ruas. Eu gosto de arte, mas eu nunca tive a oportunidade de ir ao museu. Não é um ambiente que fala comigo. O que esse jovem ou o que esse público que fala que não tem interesse em museus está precisando? Uma dessas possibilidades é que ele quer interagir mais com as obras, é que ele quer conversar com as obras. O grande desafio para nós era relacionar a inteligência artificial com a arte. Porque normalmente em museu você encontra o quê? Aquele rádiozinho que você vai ouvindo. Você não interage de fato. Aqui não. A IBM e a Pinacoteca estão usando a inteligência artificial do Watson para que você possa, literalmente, conversar com as obras de arte. Perguntar qualquer coisa, do jeito que quiser, e ter uma resposta sobre aquela obra. Então, a gente criou uma aplicação com todo o poder cognitivo do Watson. A partir de uma seleção de obras da Pinacoteca, junto com educadores e curadores, ensinamos sobre arte brasileira para que ele responda sobre detalhes, história, contexto e até a relação com assuntos do dia a dia. Qual o contexto histórico dessa obra? Quantas bananeiras tem no Bananal? E você, gosta de jogar futebol? Em 1934, o futebol já era um enorme sucesso no Brasil, mas trabalhando duro na lavoura. O mestiço provavelmente não tinha tempo para jogar. Por que é um amor impossível? O que são as duas figuras no quadro? Qual estilo de pintura foi usado nessa obra? O Bananal é uma mistura de dois estilos. O expressionismo é visto nas distorções da figura humana e o cubismo no paredão de folhas. Eu acho super válido conversar com essa arte de uma forma direta, podendo fazer perguntas totalmente malucas, não tendo vergonha das perguntas que ela pode colocar. Quantos anos ele tem? Essa obra é de 1967. Se estivesse vivo, esse porco teria 50 anos e seria o porco mais velho do mundo. De quem você tem saudade? Alguns elementos podem nos ajudar. O chapéu pendurado na parede indica que tinha um homem na casa. A foto em suas mãos, as lágrimas em seu rosto e as roupas pretas nos levam a crer que esse homem morreu. Tem a ver muito comigo, porque eu tenho saudade do meu pai. Muita.
Infelizmente, não temos mais tempo em função da dinâmica do evento, ok? Bom, pessoal, obrigado. Obrigada. Marta, por favor. Obrigada. É muito interessante, né? A gente ficaria vendo exemplos de como utilizar isso. A IBM tem um trabalho maravilhoso, o Mauro é super amigo meu. A gente podia fechar, não sei se vocês têm perguntas, mas eu queria fazer um apanhado final disso para a gente fazer a sequência do evento, né? Não sei se vocês prestaram atenção pelas palestras que a gente teve aqui. A internet das coisas, ela funciona como os nossos sensores. Então, aonde a gente não pode ter olho, sentir com a mão, sentir cheiro, a empresa consegue fazer isso através dos sensores da inteligência artificial. Então, da mesma forma que a gente precisa ter informações ao nosso redor para que a gente possa tomar as melhores decisões sobre temperatura, sobre o que está acontecendo, a empresa que consegue ter a internet das coisas aplicada em fluxos de dados para que isso possa ser analisado, ela tem um diferencial competitivo bastante grande com relação a quem não faz isso. Agora, não adianta só ter dados se não tiver inteligência. Então, não adianta você ter todos os sensores do seu organismo funcionando se o seu cérebro não operar para tomar as decisões. Então, o papel da inteligência artificial nesse cenário é como é que eu pego esses dados todos que estão entrando por meio das tecnologias digitais e tiro o melhor resultado com relação deles. Só para vocês terem uma ideia, hoje, na agricultura, já é possível, com a computação cognitiva visual, quando você sobrevoa uma plantação, não saber apenas quantas árvores, mas quantas folhas, quantos frutos estão lá, numa sobrevoada, ok? Então, a gente começa a ter um grau de produtividade. Se no painel anterior a gente discutiu inovação, posicionamento, fazer diferença na vida do seu cliente, do seu consumidor, aqui a gente está vendo como que a gente pode fazer isso em escala, de forma eficiente, com a empresa toda penetrada. Algumas coisas interessantes que foram faladas aqui não dá. O primeiro nível é vocês pensarem nos legados de vocês, ou seja, o que eu tenho, como é que eu organizo isso, coloco os sensores por cima disso para que isso comece a ter os dados que eu preciso. Num outro nível, eu tenho que interligar esses fluxos de dados com tudo que é necessário, os sistemas necessários. Terceiro nível é a parte da inteligência, que sem ela não adianta nada. E o quarto nível é ecossistema. A partir da hora que a gente começa a ter mais indústrias, mais empresas no Brasil participando do ecossistema, a gente aumenta a inteligência de todos, ou seja, a colaboração disso funciona como todos. E só para fazer uma analogia, não adianta você ter inteligência artificial sem ter dados. É que nem se você tivesse um cérebro vazio, sem nenhum tipo de memória. Não dá para você processar ou fazer nada. Então, essas integrações que a gente viu, os exemplos maravilhosos que foram apresentados aqui, elas são um potencial muito grande. Para a gente encerrar, eu queria fazer só uma perguntinha. Posso fazer uma perguntinha? Depois da minha palestra, posso, né? Então, para os dois, porque eu imagino que vocês viram tudo isso, e apesar de a gente ver exemplos bem tangíveis e que estão acontecendo no nosso dia a dia, a pergunta que fica, que eu faço para os dois, para rapidamente dar uma dica para vocês, ok, eu vi isso, eu quero fazer. Como é que eu faço amanhã? Como é que eu faço amanhã? Desculpa, Paulo deu o framework, né, das etapas que a gente tem que fazer, mas como que eu faço? Tem que contratar alguém, um consultor, ou eu mesma começo a montar isso? E eu vou na IBM e pergunto para a IBM, olha, é o seguinte, eu tenho uma indústria assim e faço isso, ou outros players que têm. Então, acho que essa é uma pergunta que pode encerrar bem o painel para dar um caminho das pedras. E, na sequência, também vou ter uma palestra sobre isso, de liderança e como que a gente usa tudo isso. Aí a gente procura aprofundar um pouquinho em alguns dos... como que a gente pode atuar, ok? Então, fica essa pergunta para a gente poder encerrar. Legal. Aliás, é a pergunta mais relevante que pode ter sobre o tema, né? Como é que eu faço para implementar isso? Sem dúvida nenhuma, não comece gastando dinheiro, né? Ou seja, se você pensar que o primeiro passo é investimento, provavelmente você já vai jogar dinheiro fora. Comece pensando o que você quer para a sua empresa nesse novo ambiente. É um exercício que pode parecer trivial, mas não é trivial. Tá? Se você tem sócios, se você tem um grupo de diretores na sua empresa, se você é one-man show, pensa... Nesse novo cenário, onde o que vale é a informação, onde o que vale é o que o cliente vai determinar, ou seja, o cliente vai interagir no meu processo, eu vou interagir com meus fornecedores, onde eu quero chegar com o meu negócio.
E, a partir daí, sim, você traça o que a gente chama na nossa consultoria, que é assim, qual que é a minha ambição, qual que é o meu sonho. Esse vai ser o maior motivador para você implementar a mudança na tua empresa. Se você começar fazendo o assessment, ou seja, fazendo o levantamento daquilo que você é hoje, provavelmente você vai estar decidindo baseado no retrovisor. Você vai estar decidindo baseado no histórico e não no futuro. Então, a recomendação é essa. Avalie aonde você quer estar no futuro e não levando em conta as suas limitações do passado. Esse é o grande motivador para você decidir a favor de uma mudança que vai te posicionar com diferenciação, como nós vimos, ou seja, aproveita e cria esse oceano azul para o teu negócio baseado nisso, a sinergia com tua cadeia de valores, com teus fornecedores, teus clientes, e isso vai te posicionar, sim, de forma mais eficiente, mais lucrativa e diferenciada dos concorrentes. Então, minha recomendação, antes de começar qualquer movimento de investimento, pense onde você quer chegar com essas novas oportunidades que estão aqui. Informe-se bastante, ou seja, busque conhecimento. Existe conhecimento disponível e ele deve ser usado como ponto de partida para você decidir. Ou seja, se informe primeiro, comece a criar um horizonte, ou seja, um cenário futuro, onde a tua empresa vai estar. Imagine a sua empresa nesse cenário. Quando você conseguir imaginar a tua empresa nesse cenário, chegar lá vai ser só execução de tarefa. Aí sim, aí você pode pensar depois em investimento. Obrigada. Pessoal, assim, eu acho que todas as tecnologias são muito né, avançadas, né, e existe um nível de complexidade alto mesmo na implantação. Tá? É sempre, a melhor dica que a gente dá é começar pequeno e expandir depois. Tá? Nesse início, a IBM tem muitos parceiros de negócio que são especializados em cada uma daquelas tecnologias, que vão fazer um assessment com vocês, se vocês quiserem dar um passo à frente nisso, levantar o que é necessário, né, do ponto de vista consultivo, como funciona o negócio, para depois a gente levar isso e conectar, né, ao mundo de tecnologia, isso tudo. Tá? Mas a primeira coisa a fazer é, vamos levantar que tipo de eficiência a gente precisa hoje, né? O que a gente precisa melhorar, né? E a IBM, junto com o nosso parceiro de negócio, consegue ajudar e levar isso à frente com vocês. Muito obrigada aos dois. Eu quero saber se o Bote ou a Bia querem falar alguma coisa, Beatriz, para encerrar, não? Então, muito obrigada pela participação de vocês também. E agora, dou a palavra para quem tem a voz, né? Quer falar alguma coisa? Bem rápido. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Quem conhece as escolas do Senai? Quem já entrou dentro da escola do Senai? Então, gente, a gente tem que fazer uma divulgação importante para vocês aqui. O Senai está à disposição de vocês, a nossa estrutura está à disposição de vocês, as universidades, os parceiros de informação. Eu estava vendo o Daniel comentando os assuntos e eu percebi assim, a importância que todos têm que sentir aqui das línguas universais. A apresentação parcialmente foi feita em inglês, depois uma parte em espanhol. Então, nós temos que nos conectar com todo esse universo que está se transformando numa velocidade muito grande. A percepção que a gente tem é que muitos estão distantes, ou parecem que essa realidade que a gente está apresentando para vocês é uma coisa muito distante. E não é. O problema é exatamente esse. O Brasil está nessa crise enorme e, quando a gente sair dela, nós vamos ter que nos deparar com outro desafio, que é nos atualizarmos, e a velocidade disso é muito grande. Tá? E esse é o desafio que nós temos daqui para frente. Então, é importante que vocês sintam, porque quando nós vamos assistir às apresentações da IBM, quando nós frequentamos as escolas do Senai, a gente vê uma realidade de negócios acontecendo que a gente não consegue transmitir para vocês. É muito difícil comunicar. A gente faz uma série de eventos importantes, não aparece ninguém. Tá certo? Então, o evento mais importante que a gente realiza é esse aqui. E é o momento que a gente tem para transmitir para vocês, para avisar. As coisas estão mudando
numa velocidade muito grande. Eu fui numa palestra e o palestrante falou assim: gente, coloca gente nova na empresa. Não adianta perguntar para as pessoas mais experientes, vamos falar mais experientes para não chamar de velhos. São os jovens que sabem do futuro. Nossa parte é de acompanhar e testar. E eu vou dar um último exemplo para vocês. Eu fui numa escola do Senai fazer uma apresentação. Tem um projeto do Senai acontecendo muito importante, que eu acho que a gente tem que divulgar aqui, que a maioria de vocês não deve conhecer, mas se chama Brasil Mais Produtivo. Por favor, procurem o Senai e se informem desse projeto. Mas, na área de robótica, o professor falou assim: eu tenho meninos de 16 anos, 14, 16 anos, e senhores de 22. Né? Ele falou: eu não sou mais um professor, eu sou um conciliador. Por quê? Porque a velocidade dos jovens de 14 e de 16 anos para programação, para mexer no smartphone, para mexer no computador, para falar de programação, é um negócio assim que eles não conseguem controlar. Mas falta a eles a experiência dos sensores, do mecanismo, do funcionamento da máquina, que os mais velhos, idosos de 22, 23 anos têm experiência. Então, você tem que conciliar essa informação. Gente, olha a idade desses meninos que estou falando para vocês. Tá? Então, nós temos tudo isso à nossa disposição e a gente gostaria de, pelo menos, ter... Acho que a gente deu o recado para vocês. Tá? Muito obrigado. Agradecemos, então, mais uma vez aos participantes deste painel. Pedimos aos participantes que ocupem seus lugares novamente na plateia e peço novamente a Marta que permaneça no palco, porque será a palestrante do próximo painel.